Tapas e Beijos sempre foi vendida ao público uma comédia leve, cheia de diálogos rápidos, personagens caricatos e situações aparentemente banais, mas por trás dessa camada de humor acessível existe uma série surpreendentemente complexa sobre pertencimento, fé cotidiana. Medo da solidão e a dificuldade de mudar quando se vive presa a papéis repetidos por anos, e o episódio simbolizado pelo gesto de Djalma ao quebrar o Santo António de Sueli funciona como um ponto de condensação perfeito de todos esses temas. Não se trata apenas de um acidente cômico ou de uma gag visual, mas de um choque entre visões de mundo, entre o pragmatismo debochado de Djalma e a fé silenciosa, quase envergonhada, de Sueli, que até então existia no bar como um detalhe de cenário, algo tolerado, mas não realmente respeitado. Ao analisar a cena da quebra do santo, percebe-se que a direção constrói o momento com um ritmo específico, começando na desatenção cotidiana, passando pelo exagero gestual típico de Djalma e culminando num silêncio abrupto que quebra a lógica da comédia, e esse silêncio é fundamental. Porque força o espectador a sair do riso automático e encarar o peso simbólico do acontecimento. O Santo António não é apenas um objeto religioso, ele representa a tentativa de Sueli de manter algum controle emocional num mundo caótico, um pedido constante por estabilidade afetiva, amor e reconhecimento, algo que o próprio bar Tapas e Beijos oferece aos clientes. Mas que nem sempre oferece aos seus donos. Quando Djalma quebra o santo, ele não está apenas quebrando uma imagem de gesso, ele está invalidando, ainda que sem intenção consciente, a forma como Sueli organiza suas esperanças, e isso revela uma dinâmica recorrente na série. Onde o humor frequentemente nasce do desrespeito travestido de intimidade. Um dos grandes méritos de Tapas e Beijos é mostrar como relações longas podem normalizar pequenas violências emocionais, e Djalma é o personagem que melhor encarna essa ambiguidade, pois ele é ao mesmo tempo carismático, generoso e profundamente invasivo. Alguém que acredita que sua presença constante lhe dá direito de ironizar tudo, inclusive aquilo que sustenta emocionalmente o outro. A câmara, ao enquadrar Sueli ajoelhada recolhendo os pedaços do santo, cria uma imagem rara na série, uma imagem de vulnerabilidade explícita, quase desconfortável, e essa escolha visual reforça a ideia de que o riso ali tem um custo, que nem tudo pode ser absorvido como piada sem consequências. Ao longo do episódio, percebe-se que o bar Tapas e Beijos deixa de ser apenas um espaço cômico e passa a funcionar como um campo simbólico onde se confrontam tradição e mudança, fé e cinismo, pertencimento e medo de abandono. Comparando essa situação com outros momentos da série, nota-se que sempre que um personagem tenta mudar algo essencial, o conflito surge não pelo conteúdo da mudança, mas pela forma como ela ameaça a estabilidade emocional dos demais. E isso é particularmente evidente na relação entre Djalma e Sueli, que se sustenta menos por afeto explícito e mais por hábito, por uma convivência que nunca foi realmente questionada. O gesto de quebrar o santo obriga a ambos a encarar perguntas que sempre evitaram, como até que ponto é possível dividir um espaço sem respeitar o mundo interno do outro, e até que ponto o humor serve como ponte ou como muro. Uma leitura mais aprofundada permite enxergar o Santo António como um personagem silencioso da série, alguém que observa, acumula pedidos, testemunha frustrações amorosas e funciona como um contraponto à lógica imediatista de Djalma, que acredita que tudo se resolve no improviso e na conversa rápida. Essa oposição reflete uma tensão muito brasileira entre a fé popular e o discurso racional urbano, e Tapas e Beijos explora essa tensão sem didatismo, deixando que ela se manifeste nos gestos, nos silêncios e nas reações exageradas. Do ponto de vista da construção narrativa, o episódio acerta ao não resolver o conflito imediatamente, permitindo que o mal-estar se estenda, contaminando cenas posteriores e alterando o comportamento dos personagens, o que reforça a ideia de que certas quebras, mesmo acidentais, não podem ser simplesmente coladas sem um processo de revisão interna. Uma comparação interessante pode ser feita com outras comédias de situação que utilizam objetos simbólicos como gatilhos narrativos, mas poucas conseguem atribuir a esses objetos uma carga emocional tão coerente com a psicologia dos personagens quanto Tapas e Beijos faz aqui. Justamente porque o santo já estava presente desde antes, integrado organicamente ao cenário e à rotina. Em termos de atuação, a mudança de registro de Djalma é um dos pontos mais interessantes, pois o ator abandona momentaneamente o excesso verbal e corporal e assume uma postura contida, quase perdida, revelando um personagem que não sabe como lidar quando suas ferramentas habituais falham. Esse deslocamento gera identificação porque muitos espectadores reconhecem em Djalma aquele tipo de pessoa que só percebe o limite depois.